Meu filho milionário me deu uma casa. 3 meses depois, ele morreu em um acidente de carro. No dia seguinte, a esposa dele bateu na minha porta com um novo namorado. Samantha Miller tirou a chave da minha mão com um sorriso que poderia congelar o inferno, enquanto David Clark, o novo namorado, ria atrás dela como uma hiena bem vestida. Esta casa agora é minha. Vá chorar a morte do seu filho em outro lugar. Ela cuspiu em mim com o veneno que só uma víbora bem treinada pode destilar. Eu saí sem dizer uma palavra, arrastando minha mala pelo jardim que eu mesma havia plantado. Mas minhas pequenas câmeras ocultas ficaram exatamente onde as coloquei 3 dias antes. E deixem-me dizer que a polícia adorou o espetáculo que elas capturaram. De onde você está nos assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários e dê like e se inscreva no canal. Mas permita-me retroceder um pouco para explicar como cheguei a me tornar a mulher que planejou a queda mais satisfatória da história moderna. Meu nome é Carol Santos, tenho 58 anos e até 3 meses atrás acreditava ser uma viúva de sorte com um filho milionário que me amava. Quão ingênua eu fui! Tudo começou em dezembro passado, quando Mike Johnson, meu único filho, apareceu no meu pequeno apartamento em São Paulo com um sorriso misterioso e chaves na mão. "Mãe", ele me disse, "comprei uma casa no Morumbi. É para a senhora." A casa era tudo o que eu jamais pensei que poderia ter. 3 quartos, jardim, garagem para 2 carros e uma cozinha que parecia ter saído de uma revista. "Meu filho, isso é demais", eu disse, mas ele insistiu. "Mãe, trabalhei a vida inteira para poder te dar isso. Por favor, me deixe te fazer feliz." Mudei-me em janeiro e por 2 meses e meio vivi como uma rainha. Decorei cada canto com amor, plantei rosas no jardim, convidei minhas irmãs para jantar na minha sala de jantar elegante. Mike vinha todo domingo com Samantha, sua esposa de 2 anos, e eu cozinhava seus pratos favoritos. Mas algo em Samantha sempre me incomodou. A forma como ela olhava para a minha casa, como se estivesse calculando o preço de cada móvel, de cada detalhe. O modo como ela interrompia quando Mike e eu falávamos de recordações de família, como se quisesse apagar o nosso passado juntos. Em fevereiro, comecei a notar mudanças estranhas. Mike chegava tenso, discutia ao telefone em voz baixa, e quando eu perguntava o que estava acontecendo, ele simplesmente dizia: "Problemas no trabalho, mãe. Nada grave." Samantha, pelo contrário, a cada dia parecia mais relaxada, mais sorridente, como um gato que tivesse descoberto onde guardavam o creme. Meus instintos de mãe começaram a soar como alarmes de emergência, mas eu não tinha ideia do que estava por vir. Em 15 de março, uma terça-feira que jamais esquecerei, recebi o telefonema que mudou tudo. "Senhora Santos, seu filho sofreu um acidente de carro. Ele está no Hospital Santa Maria." Corri como louca. Cheguei ensopada de chuva e lágrimas, mas já era tarde demais. Mike havia morrido instantaneamente, segundo o relatório policial. Um caminhão o havia atingido na rodovia Castelo Branco. "Acidente?" eles disseram. "Má sorte?" eles disseram. Mas algo nos olhos de Samantha quando ela chegou ao hospital, algo em sua atuação de viúva inconsolável, me fez perguntar se realmente havia sido tão acidental. Durante o funeral, enquanto eu soluçava sobre o caixão do meu único filho, notei algo que me gelou o sangue. Samantha não derramou uma lágrima sequer de verdade. Eu sabia reconhecer a dor genuína depois de ter perdido meu marido 10 anos antes. E o que vi em Samantha era teatro barato. Mas o momento que realmente confirmou minhas suspeitas foi quando a ouvi falando ao telefone no banheiro da funerária. "Já está feito", ela sussurrou. "Agora só temos que esperar um pouco e tudo será nosso." Naquela noite, após o enterro, enquanto Samantha representava a viúva perfeita recebendo condolências, tomei uma decisão que mudaria tudo. Comprei 4 câmeras pequenas online, do tamanho de uma moeda, com áudio incluído.
Se eu fosse perder tudo, pelo menos descobriria a verdade. Instalei-as estrategicamente. Uma na sala, uma na cozinha, uma no escritório onde Mike guardava seus documentos importantes e uma no jardim, apontando para a entrada principal. Todas com capacidade de gravação de 30 dias e transmissão para o meu telefone em tempo real. 3 dias depois de instalar as câmeras, Samantha bateu na minha porta acompanhada de um homem que eu nunca tinha visto. Alto, moreno, com dentes de comercial de pasta dental e um sorriso que gritava "golpista" a quilômetros de distância. "Carol", disse Samantha com uma voz doce que destilava veneno. "Eu te apresento o David, meu consolador nestes momentos difíceis." Meu estômago embrulhou. Não tinham se passado nem 72 horas desde o funeral de Mike, e essa mulher já tinha substituto. "Olha, Carol", continuou Samantha, perdendo rapidamente a fachada de doçura. "Precisamos falar sobre a casa. Mike me deixou no testamento." Mentira. Eu sabia que Mike nunca havia feito testamento. Ele sempre dizia que era muito jovem para pensar nessas coisas. "Então a senhora vai ter que procurar outro lugar para morar. Nada pessoal, simplesmente eu e o David precisamos do nosso espaço para curar." O modo como ela disse curar, enquanto se aninhava mais neste desconhecido, me deu vontade de vomitar. Mas eu sorri, ofereci café, agi como a sogra submissa que eles esperavam que eu fosse. Enquanto isso, minhas câmeras já estavam capturando cada palavra, cada gesto, cada mentira que saía de suas bocas. E quando finalmente saí da minha casa, arrastando minha dignidade feita em pedaços, eu sabia que isso não tinha acabado. Na verdade, estava apenas começando. Porque vejam bem, queridos, há algo que Samantha não sabia sobre mim. Antes de me casar e me tornar mãe devota, trabalhei 10 anos como investigadora de seguros. E se algo aprendi nesses anos, é que as pessoas culpadas sempre cometem erros quando pensam que ninguém está vendo. E eu agora tinha os olhos eletrônicos perfeitos, observando cada movimento que eles faziam na casa que meu filho havia comprado para mim. O que essas câmeras capturaram nas 48 horas seguintes foi mais revelador do que eu jamais imaginei. Durante os 2 dias seguintes, enquanto dormia no sofá desconfortável da minha irmã Rachel e fingia estar arrasada pela generosidade da minha nora, meus pequenos espiões eletrônicos trabalharam melhor do que qualquer detetive particular que eu pudesse ter contratado. E acreditem, o que gravaram fez com que tudo começasse a fazer sentido da maneira mais nauseante possível. A primeira revelação veio apenas 6 horas depois de me terem enxotado como um cão sarnento. Eu estava na cozinha de Rachel, fingindo interesse na conversa dela sobre os preços do tomate, quando meu telefone vibrou com uma notificação das câmeras. Pedi desculpas e me tranquei no banheiro para verificar. O que vi tirou o ar dos meus pulmões. Samantha e David estavam na minha sala, brindando com o meu champanhe francês que Mike me havia dado de Natal, comemorando como se tivessem ganhado na loteria. "Não acredito que funcionou tão perfeitamente", dizia Samantha, levantando sua taça em direção ao retrato de Mike que estava pendurado na parede. "Seu plano com os freios foi genial, amor." David sorriu com aquele sorriso que eu havia visto em criminosos durante meus anos investigando fraudes. 3 aninhos estudando engenharia mecânica tinham que servir para alguma coisa, não é? Um pequeno corte no cabo do freio, óleo no pavimento na curva exata, e voilá, acidente perfeitamente crível. Minha mão começou a tremer tanto que quase deixei o telefone cair. Eles haviam assassinado Mike. Meu filho não havia morrido em um acidente. Estes monstros o haviam matado premeditadamente. E lá estavam eles, na casa que ele havia comprado para mim com tanto amor, celebrando seu crime perfeito como se fosse a lua de mel deles. Mas isso não era tudo. A gravação continuou com detalhes que me arrepiaram a pele. "Tem certeza de que ninguém suspeita?" perguntava David, servindo mais champanhe. "Por favor", ria Samantha.
A Carol é uma velha boba que não vê além das suas novelas. O Mike era tão ingênuo que nunca suspeitou de nada, nem quando comecei a sair com ele sabendo perfeitamente que era milionário. A investigação que fiz sobre a empresa dele antes de conhecê-lo valeu cada real que paguei àquele detetive particular. O sangue me gelou. Samantha havia investigado Mike antes de conhecê-lo. Seu amor à primeira vista naquela conferência de negócios havia sido um golpe planejado desde o início. Tudo havia sido uma atuação elaborada para chegar ao dinheiro dele. E eu, como a sogra babona que acreditava em contos de fadas, havia aplaudido o casamento deles. O seguro de vida de $2 milhões foi a melhor ideia que você teve, continuou David, embora tivéssemos que esperar 2 anos para que não parecesse suspeito. A paciência é uma virtude, ria Samantha, especialmente quando a recompensa é tão substancial. Além disso, casar com ele me deu acesso a todas as suas contas, propriedades, contatos empresariais. Mike era tão confiante que me deu procuração completa depois do 1º ano de casamento. Rachel bateu na porta do banheiro. Carol, você está bem aí dentro? Sim, irmã. Consegui responder com a voz trêmula. Só preciso de um momento. Mas eu não estava bem. Eu estava descobrindo que meu filho havia sido casado, manipulado e, finalmente, assassinado por uma mulher que havia planejado sua morte antes mesmo de conhecê-lo. E o pior era que eu havia sido tão cega que até tinha defendido o casamento deles quando minhas irmãs diziam que Samantha parecia muito interessada no dinheiro. A gravação continuou revelando horrores. E o que fazemos com a velha? Perguntava David, referindo-se a mim como se eu fosse um móvel estorvante. A gente a bota para fora amanhã, respondia Samantha sem hesitar. Mas primeiro preciso revisar todos os papéis do Mike. É possível que ele tenha deixado algo no nome dela, e não podemos permitir que tenha qualquer direito legal sobre nada. Você acha que ela suspeita de algo? A Carol é tão sentimental e boba que ainda acredita que o filho dela era um santo. Ela não tem ideia de como foi fácil manipulá-lo. Homens ricos com mamãezite são os alvos mais fáceis do mundo. Você só precisa fingir que adora as mães deles. E pronto, tem acesso completo às suas vidas e suas contas bancárias. Cada palavra era como um punhal no meu coração. Não apenas haviam assassinado Mike, mas estavam zombando da sua memória, do seu amor, da sua bondade e da minha suposta estupidez. Mas o que eles não sabiam é que esta velha boba estava fazendo anotações meticulosas de cada detalhe, cada confissão, cada prova que saía de suas bocas criminosas. Na segunda noite, capturei algo ainda mais revelador. Samantha estava falando ao telefone com outra pessoa, coordenando o que parecia ser outro plano. O advogado vem amanhã para revisar todos os documentos, dizia. Preciso que você tenha prontos os papéis falsos do testamento. Sim, já transferi 4 milhões para a conta das Ilhas Cayman. Não, a Carol não sabe nada sobre as contas offshore do Mike. Contas offshore? Mike nunca havia me mencionado nada sobre dinheiro no exterior. Mas claro, Samantha teve 2 anos completos para descobrir cada detalhe financeiro da vida do meu filho e planejar como roubar até o último centavo. No 3º dia, enquanto eu fingia ser a sogra resignada, organizando meus poucos pertences na casa de Rachel, as câmeras capturaram a conversa que selou o destino deles. David e Samantha estavam no escritório de Mike, revisando documentos e rindo como hienas. Você encontrou algo mais? Perguntava David. 1,5 milhão em investimentos que ainda não toquei, respondia Samantha. Mais a casa que vale facilmente outro 1 milhão. E há uma apólice de seguro adicional que ninguém conhece, nem mesmo o contador dele. Mike era mais rico do que eu imaginava. E a investigação policial? Encerrada.
Acidente de trânsito, caso resolvido. Os policiais brasileiros são tão incompetentes que nem sequer revistaram o carro corretamente. Se tivessem examinado os freios, teriam encontrado o corte. Mas para que se incomodar com um caso aparentemente tão claro? Naquela noite, deitada no sofá de Rachel ouvindo os roncos dela, tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não ia permitir que esses assassinos desfrutassem de um único centavo do dinheiro de Mike. Não ia deixar que a morte dele ficasse sem vingança. E definitivamente não ia permitir que me subestimassem como uma velha boba por mais um minuto. Eu tinha gravações de confissões completas de assassinato, fraude e conspiração. Tinha provas de contas bancárias fraudulentas e documentos falsificados. Mas, acima de tudo, eu tinha algo que Samantha havia subestimado completamente. Anos de experiência investigando exatamente este tipo de crimes. A guerra havia começado e eles nem sequer sabiam que eu já havia escolhido minhas armas. A manhã seguinte amanheceu com uma clareza que me lembrou porque eu havia sido tão boa no meu trabalho de investigadora. Enquanto Rachel preparava café e murmurava sobre o quão terrível Samantha havia sido ao me enxotar, como se eu não tivesse percebido. Eu já tinha um plano se formando na minha mente como as peças de um quebra-cabeça que finalmente encontrava seu lugar. Minha primeira parada foi o banco onde Mike tinha sua conta principal. Armada com minha identidade e fingindo ser a mãe devastada que precisava entender as finanças de seu filho falecido, consegui falar com o gerente, o Sr. Fernando, que conhecia Mike há anos. Senhora Carol, ele me disse com genuína compaixão, sinto muito pela sua perda. Mike era um cliente excepcional. Perfeito. A compaixão era exatamente o que eu precisava. Senhor Fernando, preciso entender algumas coisas. Samantha diz que Mike deixou tudo para ela em um testamento, mas eu nunca soube que ele havia feito um. A expressão do Sr. Fernando mudou ligeiramente. Testamento? Senhora, Mike veio aqui há 3 meses especificamente para garantir que a senhora fosse a beneficiária de todas as suas contas em caso de emergência. Ele disse que não confiava em fazer testamento ainda, mas queria protegê-la. Meu coração acelerou. O senhor tem certeza? Completamente. Tenho os documentos aqui. Mike foi muito específico. Em caso de seu falecimento, a senhora herdaria 80% de seus ativos e a esposa dele, 20%. Ele disse que era a forma dele de garantir que a senhora estaria sempre protegida. A sala começou a girar. Mike havia pensado em mim até o final e Samantha havia estado mentindo sobre o testamento porque sabia que a verdade a destruiria financeiramente. Senhor Fernando, é possível que alguém tenha trocado estes documentos? Não sem a presença física de Mike e 2 testemunhas. Estes papéis estão legalmente blindados. Saí do banco com um sorriso que não pude conter. Samantha havia jogado suas cartas muito rápido. Sua ganância a havia feito cometer o erro clássico do criminoso novato. Presumir que ninguém verificaria suas mentiras. Mas minha alegria durou pouco. Naquela tarde, enquanto revisava as gravações das câmeras, capturei algo que me gelou o sangue. Samantha estava ao telefone com outra pessoa e seu tom havia mudado completamente. Não era mais a viúva agindo com dor. Era uma mulher de negócios fria discutindo números. O problema é a velha, dizia, caminhando pela minha cozinha como se fosse a dona. Se ela descobrir o lance do banco, tudo se complica. Precisamos acelerar o processo. A voz do outro lado era masculina, mas não era David. O que você propõe? O mesmo que funcionou com Mike. Acidentes acontecem, especialmente com mulheres da idade dela. Meu sangue se transformou em gelo líquido. Não apenas haviam assassinado Mike, agora estavam planejando me matar também. A velha boba havia se tornado um obstáculo que precisava ser eliminado permanentemente. Quando? Perguntava a voz. Em breve, mas tem que parecer natural. A Carol é muito saudável para a idade dela, então precisa ser algo crível.
talvez um tropeço nas escadas da irmã dela, ou um problema cardíaco súbito. A casualidade com que discutiam meu assassinato, como se estivessem planejando o que jantar, me fez entender que não era a primeira vez que tinham tido este tipo de conversas. Naquela noite, na casa de Rachel, fingi estar tomando chá de camomila para os nervos, enquanto na verdade estava investigando no meu laptop. Se Samantha acreditava que havia matado o único filho de uma investigadora profissional e que sairia ilesa, ela estava mais louca do que pensava. Primeiro, procurei tudo o que pude encontrar sobre David Clarke. O que descobri confirmou minhas piores suspeitas. David tinha antecedentes por fraude menor, mas mais importante, havia sido casado 2 vezes antes. Sua primeira esposa havia morrido em um acidente doméstico, queda nas escadas, e sua segunda esposa havia desaparecido misteriosamente depois de esvaziar suas contas bancárias. O padrão era claro. David era um assassino profissional que se especializava em viúvas ricas. Mas Samantha não era uma vítima, era sua sócia, e juntos eles haviam transformado o assassinato em um negócio de família. Minha investigação sobre Samantha foi ainda mais reveladora. Seu verdadeiro nome era Samantha Miller, e antes de conhecer Mike, ela havia sido casada com um empresário de Curitiba que havia morrido em um acidente de carro idêntico ao de Mike. O seguro de vida havia sido de R$1,5 milhão, e Samantha havia desaparecido de Curitiba imediatamente após receber. Encontrei o padrão completo. Samantha investigava homens ricos solteiros, fazia-se passar pela mulher perfeita, casava-se com eles, esperava o tempo mínimo para que o seguro de vida fosse válido, e então David executava o acidente perfeito. Depois, eles desapareciam com o dinheiro até encontrar a próxima vítima. Mike havia sido, literalmente, o próximo na lista de uma operação criminosa sofisticada, e eu havia sido tão ingênua que tinha aplaudido no casamento deles. Mas agora eu tinha informações que eles não sabiam que eu possuía. Eu sabia sobre as contas offshore, sobre os documentos falsificados, sobre os assassinatos prévios e, mais importante, sabia que estavam planejando me matar. A diferença era que eu havia passado 10 anos investigando exatamente este tipo de crimes e sabia que a arrogância sempre era o ponto fraco dos criminosos inteligentes. Samantha e David haviam se tornado tão seguros de seus métodos que estavam cometendo erros básicos. Erro número 1. Não haviam investigado meu passado profissional. Se tivessem feito isso, saberiam que eu sabia exatamente como construir um caso criminal sólido. Erro número 2. Haviam subestimado o amor de uma mãe. Podiam enganar maridos apaixonados, mas vingar-se de alguém que havia assassinado meu único filho era completamente diferente. Erro número 3. Haviam presumido que suas confissões gravadas eram privadas. Minhas pequenas câmeras continuavam funcionando perfeitamente, capturando cada palavra incriminatória que saía de suas bocas. Naquela noite, antes de dormir no sofá desconfortável de Rachel, revisei meu plano mais uma vez. Eu tinha provas suficientes para destruí-los legalmente, mas também tinha informações sobre os planos deles de me assassinar. Eu não podia esperar que o sistema judicial agisse lentamente enquanto eles planejavam minha morte. Não, isso exigia uma abordagem mais direta. E felizmente, meus anos como investigadora haviam me ensinado que às vezes a melhor justiça vem servida com um toque pessoal. A pergunta não era se eu ia vencer esta guerra. A pergunta era o quanto eles iriam sofrer quando descobrissem que haviam subestimado a mãe errada. No 4º dia, vivendo como refugiada na casa da minha irmã, enquanto Samantha e David passeavam pela minha casa como os novos donos do universo, recebi um telefonema que mudou todo o jogo. Era o Dr. Eduardo Costa, o advogado que havia cuidado dos assuntos legais de Mike por anos. Senhora Carol, ele me disse com voz séria,
Preciso vê-la urgentemente. Há irregularidades na gestão do patrimônio de Mike que exigem sua atenção imediata. Meu coração acelerou. Que tipo de irregularidades? Prefiro discutir em pessoa. A senhora pode vir ao meu escritório esta tarde? Rachel insistiu em me acompanhar, provavelmente porque havia notado que eu estava agindo estranha ultimamente. Se ela soubesse que eu estava planejando a vingança mais doce da história, entenderia por que eu tinha aquele sorriso misterioso que não conseguia tirar do rosto. O escritório do Dr. Costa era tudo o que você esperaria de um advogado de sucesso. Livros de leis até o teto, diplomas impressionantes e uma escrivaninha que provavelmente custava mais do que o carro de Rachel. Mas o que me interessou foram os documentos espalhados à sua frente, todos marcados com o nome de Mike. Senhora Carroll, ele começou, tirando os óculos para limpá-los. Mike veio me ver há 4 meses, muito preocupado com certas descobertas que havia feito sobre a esposa dele. Perdi o fôlego. Descobertas? Seu filho contratou um investigador particular para verificar algumas inconsistências na história pessoal de Samantha. O que ele encontrou o alarmou o suficiente para vir a mim pedindo aconselhamento legal. O doutor me entregou uma pasta grossa. Mike descobriu que Samantha havia sido casada anteriormente com um homem chamado Robert Davis, em Curitiba. O Sr. Davis morreu em um acidente de carro muito semelhante ao de Mike, e Samantha recebeu um seguro de vida considerável. Minhas mãos tremeram ao abrir a pasta. Dentro havia fotografias, documentos de casamento, relatórios de seguros e, o mais chocante, uma foto de Samantha com David, tirada 6 meses antes de ela conhecer Mike. Eles não haviam sido amantes recentes, haviam sido sócios criminosos desde o princípio. Mike estava preocupado, continuou o Dr. Costa, mas não queria agir precipitadamente. Ele me pediu para preparar documentos de proteção para a senhora, especificamente um fundo fiduciário que garantisse sua segurança financeira, não importando o que acontecesse com ele. Um fundo fiduciário? Mike estabeleceu um fundo de emergência de $500 mil em seu nome, completamente separado de qualquer outro ativo. Além disso, ele me entregou outro documento. Ele mudou seu testamento na semana antes de morrer. Samantha não herda nada. Tudo vai para a senhora, com a condição específica de que, se algo lhe acontecesse em circunstâncias suspeitas, fosse ativada uma investigação particular automática. A sala começou a girar. Mike havia sabido. Meu filho havia descoberto o perigo e havia tentado me proteger do túmulo. Por que não me disseram isso antes? Porque Mike me pediu especificamente para esperar 1 semana após o funeral, antes de contatá-la. Ele disse que precisava de tempo para processar a situação, mas que, se algo lhe acontecesse, era crucial que a senhora soubesse a verdade imediatamente. O doutor me entregou um envelope selado com meu nome escrito na letra de Mike. Isto é para a senhora. Mike me pediu para entregá-lo junto com esta informação. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. A carta de Mike era curta, mas devastadora. Mãe, se você está lendo isto, significa que minhas suspeitas sobre Samantha estavam corretas e que algo me aconteceu. Não quis te preocupar enquanto investigava, mas descobri que minha esposa não é quem diz ser. É uma golpista profissional, possivelmente pior. Tomei precauções para te proteger financeiramente, mas por favor, tenha muito cuidado. Samantha é perigosa e tenho certeza de que tem cúmplices. Confie no Dr. Costa e em mais ninguém. Eu te amo, mãe. Proteja-se, Mike. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de orgulho maternal e fúria assassina. Meu filho havia sido mais inteligente do que todos nós. Havia descoberto a armadilha antes de morrer e me havia deixado as ferramentas para destruir seus assassinos. Doutor, eu disse limpando as lágrimas, preciso lhe contar algo importante. E contei tudo. As câmeras, as gravações, as confissões de assassinato, os planos de me matar, as contas offshore. Tudo. O Dr. Costa ouviu em silêncio, fazendo anotações meticulosas.
Quando terminei, ele se recostou na cadeira com uma expressão de espanto e horror. Senhora Carol, o que a senhora está me descrevendo é uma operação criminosa de alto nível. Estas gravações são provas suficientes para prendê-los por assassinato, mas precisamos agir com muito cuidado. O que o senhor recomenda? Primeiro, a senhora precisa estar em um lugar seguro. Se eles realmente estão planejando matá-la, não pode ficar na casa da sua irmã. E depois construímos o caso perfeito. Nós temos as gravações. Tenho os documentos de Mike e com a investigação prévia que ele ordenou, podemos demonstrar premeditação e padrão criminoso. Mas eu tinha uma ideia melhor. Doutor, o que aconteceria se Samantha tentasse executar os documentos falsos do testamento? Seria fraude documental, além de todo o resto. Por quê? Porque eu tenho gravações dela planejando fazer exatamente isso amanhã. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto do Dr. Costa. Senhora Carol, acredito que podemos transformar isso em uma armadilha perfeita. A senhora está disposta a nos ajudar a pegá-los em flagrante? Naquela noite, voltei para a casa de Rachel, mas não como a viúva derrotada que havia saído naquela manhã. Voltei como uma mulher com um plano, com recursos e com a bênção póstuma de seu filho para fazer justiça. As câmeras capturaram uma conversa entre Samantha e David naquela noite, que me confirmou que eu havia tomado a decisão correta. O advogado do Mike vem amanhã, dizia Samantha. Vamos apresentar o testamento falso e reivindicar tudo oficialmente. E se ele perguntar pela velha? Diremos que ela está traumatizada demais para vir. Quando ela perceber o que aconteceu, já teremos transferido tudo e desaparecido. E o plano para eliminá-la? Esta semana. Precisamos que ela assine alguns documentos primeiro, para que não fiquem pontas soltas legais. Arrepiei-me ao ouvir a frieza com que discutiam meu assassinato, mas também senti uma satisfação profunda, porque o que eles não sabiam é que cada palavra estava sendo gravada, documentada e preparada para ser apresentada a um juiz. O jogo havia mudado completamente. Eu não era mais a vítima fugindo dos predadores. Agora era a caçadora. E eles haviam caminhado diretamente para a minha armadilha perfeitamente projetada. Amanhã, eles iriam descobrir exatamente com quem haviam se metido. A manhã do quinto dia chegou com aquela clareza cristalina que só tem os dias em que você sabe que vai testemunhar a justiça pura. Enquanto Rachel preparava meu café da manhã, sem suspeitar que sua irmã estava prestes a orquestrar a queda mais satisfatória da história criminal moderna, eu revisava pela última vez as gravações que selariam o destino dos assassinos de Mike. O Dr. Costa havia coordenado tudo perfeitamente. Às 10 horas, ele se apresentaria na casa para a suposta leitura do testamento falso de Mike. Mas o que Samantha e David não sabiam é que ele estaria acompanhado pelo delegado Alves da Polícia Civil, disfarçado como seu assistente legal, e que cada palavra seria gravada tanto pelas minhas câmeras quanto pelo equipamento oficial da polícia. Às 9h30, enquanto fingia estar na cozinha de Rachel, me preparando para os meus nervos de viúva, eu estava, na verdade, monitorando as câmeras em tempo real pelo meu telefone. Samantha e David estavam revisando os documentos falsificados uma última vez, praticando suas atuações de viúva inconsolável e namorado consolador. Lembre-se, dizia David a Samantha, você tem que chorar quando mencionarem o nome do Mike, mas não muito, só o suficiente para parecer corajosa. Por favor, ria Samantha. Passei 2 anos aperfeiçoando esta atuação. O advogado vai ficar tão impressionado com a minha dor que nem sequer vai questionar os documentos. Se eles soubessem que cada palavra estava sendo transmitida ao vivo para a polícia, provavelmente teriam corrido para o aeroporto naquele exato momento. Às 9h45, recebi uma mensagem do Dr. Costa. Equipe em posição, prossiga. Era meu sinal para começar a fase final da operação. Liguei para Samantha do telefone de Rachel com minha melhor voz de sogra derrotada.
Samantha, preciso ir buscar algumas coisas na casa antes da leitura do testamento. Carol, ela me respondeu com aquela voz falsa, cheia de condescendência. Já te disse que você não pode vir aqui. Eu e o David precisamos de privacidade para nos prepararmos emocionalmente. Por favor, implorei, odiando cada segundo de fingir submissão diante da assassina do meu filho. Serão apenas 5 minutos. Preciso buscar as fotos do Mike no meu quarto. É tudo o que me resta dele. Houve uma pausa. Eu podia ouvir Samantha calculando, provavelmente pensando que minha presença durante a leitura do testamento poderia ser benéfica para a atuação dela. Tudo bem, ela disse finalmente, mas apenas 5 minutos, e não toque em mais nada. Perfeito. Minha presença durante a armadilha não estava planejada originalmente, mas seria a cereja do bolo desta operação. Cheguei à minha casa às 9h55, carregando uma pequena bolsa como se fosse buscar umas poucas pertenças sentimentais. O que eu realmente levava era um dispositivo de gravação adicional que o delegado Alves havia me dado e a satisfação de saber que em 5 minutos tudo teria acabado. Samantha me abriu a porta com um sorriso que poderia congelar o inferno. Usava um vestido preto apropriado para uma viúva, maquiagem impecável e representava o papel de mulher arrasada com uma precisão que teria impressionado as melhores atrizes de novela. Carol, ela me disse com voz trêmula, obrigada por ter vindo. Sei que isto é difícil para ambas. David apareceu atrás dela, também vestido apropriadamente para o funeral financeiro que estavam planejando executar. Só vou buscar as fotos, murmurei, dirigindo-me para as escadas. Mas antes de chegar ao primeiro degrau, a campainha tocou. Samantha e David trocaram olhares nervosos. Deve ser o advogado, disse Samantha, ajeitando o vestido. Carol, por favor, fique. Talvez seja melhor que você ouça isso diretamente. Ah, se ela soubesse o quanto eu ia ouvir. Samantha abriu a porta com seu melhor sorriso de viúva corajosa. Dr. Costa, obrigada por ter vindo neste momento tão difícil. Senhora Miller, respondeu o advogado com perfeita seriedade profissional. Lamento muito as circunstâncias. Este é meu assistente, o Sr. Alves. O delegado Alves, disfarçado com um terno impecável e pasta legal, assentiu solenemente. Minhas condolências, senhora. Dirigimo-nos todos para a sala, onde Samantha havia preparado uma pequena mesa com os documentos falsificados perfeitamente organizados. David sentou-se ao lado dela em atitude de apoio emocional e eu me acomodei no sofá de onde havia assistido a tantas noites de filme com Mike. Muito bem, começou o Dr. Costa. Abrindo sua pasta, procedamos com a leitura do testamento do Sr. Mike Johnson. Ele tirou um documento que eu sabia ser falso, mas que Samantha acreditava ser seu bilhete dourado. Mike deixou muito claras suas intenções, continuou o doutor. Segundo este documento, sua esposa Samantha Miller herda a totalidade de seus bens, incluindo contas bancárias, propriedades e investimentos. Samantha começou a chorar delicadamente, enxugando lágrimas que tenho certeza eram tão falsas quanto seu amor por Mike. Meu Mike era tão generoso, soluçou, sempre pensando no meu bem-estar. David apertou a mão dela em um gesto de consolação que me deu vontade de vomitar. No entanto, acrescentou o Dr. Costa, há alguns aspectos legais que precisamos esclarecer antes de prosseguir com a transferência de bens. A expressão de Samantha mudou ligeiramente. Aspectos legais? Sim, veja bem, encontramos algumas inconsistências em certos documentos financeiros de Mike. Aparentemente, ele realizou algumas transferências significativas nos dias anteriores à sua morte que precisam ser verificadas. Samantha e David trocaram olhares rápidos. Eu podia ver o pânico começando a se infiltrar em suas expressões cuidadosamente controladas. Que tipo de transferências? Perguntou David, falando pela primeira vez. Bom,
disse o doutor, tirando mais documentos. Transferências para contas offshore, mudanças em beneficiários de seguros e, o mais interessante, a instalação de um sistema de monitoramento de segurança nesta casa. A cor sumiu completamente do rosto de Samantha. Sistema de monitoramento? Sim, interveio o delegado Alves, tirando seu disfarce como assistente legal. Sistema de monitoramento que tem estado gravando conversas muito interessantes durante os últimos dias. O silêncio que se seguiu foi tão denso que podia ser cortado com uma faca. Samantha e David ficaram completamente imóveis, como estátuas de mármore que acabavam de perceber que estavam no museu errado. Delegado Alves, Polícia Civil. Ele continuou mostrando sua identificação. Samantha Miller e David Clark estão sob prisão pelos assassinatos de Mike Johnson e Robert Davis, entre outras acusações. O que aconteceu depois foi como uma sinfonia de justiça tocada no tom perfeito. Samantha tentou negar tudo. David tentou fugir para a porta dos fundos e ambos se encontraram com mais policiais do que eu havia visto desde o meu tempo como investigadora. Mas o melhor de tudo foi a expressão no rosto de Samantha quando ela percebeu que eu estava sorrindo. Não o sorriso tímido da sogra submissa que eles haviam conhecido, mas o sorriso satisfeito de uma profissional que acabava de executar o caso perfeito. Como? Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Nunca subestime uma mãe que amava seu filho, eu respondi. E definitivamente, nunca subestime uma investigadora profissional aposentada que sabe exatamente como construir um caso criminal. Enquanto os levavam algemados, Samantha gritava sobre direitos legais e falsas acusações. David havia optado pelo silêncio, provavelmente porque sabia que cada palavra adicional apenas confirmaria sua culpa. Mas eu estava em paz. Mike havia sido vingado, a justiça havia sido servida, e estes dois monstros nunca mais poderiam destruir outra família. A casa estava em silêncio pela primeira vez em dias. Um silêncio limpo, livre do veneno que havia contaminado cada canto desde a morte de Mike. Era hora de começar o próximo capítulo da minha vida. Os dias seguintes às prisões transcorreram como um filme que eu nunca pensei que estaria vivendo. A história se tornou viral nas notícias locais. Mulher de 58 anos prende os assassinos de seu filho usando câmeras ocultas. Parecia o título de uma novela, mas era a minha vida real, e devo admitir que desfrutei de cada momento de atenção que tirava daqueles criminosos. Rachel não conseguia acreditar que sua irmã, a Tranquila, havia orquestrado uma operação policial completa. Carol, ela me dizia enquanto revisávamos as notícias em sua televisão. Quando exatamente você aprendeu a ser uma espiã internacional? Não sou espiã, eu respondia rindo. Sou apenas uma mãe muito brava com treinamento profissional. Mas a verdadeira satisfação veio 3 dias depois, quando o delegado Alves me convocou à delegacia para revisar provas adicionais que haviam encontrado no registro da casa de David. Senhora Carol, ele me disse, mostrando pastas cheias de documentos. O que a senhora nos entregou era apenas a ponta do iceberg. Encontramos provas de pelo menos 5 casos a mais de assassinatos por dinheiro nos últimos 8 anos. Minha satisfação se transformou em horror. 5 casos a mais? Robert Davis, em Curitiba, era apenas o anterior. Antes dele, houve mais 3 homens em diferentes cidades, e depois de Mike, eles já estavam investigando sua próxima vítima em Porto Alegre. Sentei-me pesadamente na cadeira de plástico desconfortável da delegacia. Eles haviam transformado o assassinato em uma operação comercial. Mike não havia sido uma vítima isolada. Havia sido o próximo cliente em uma linha de produção de morte. O que mais nos impressiona, continuou o delegado, é a sofisticação da operação. Eles tinham documentos falsificados profissionais, contatos em múltiplos bancos para facilitar transferências rápidas e um conhecimento detalhado das leis de seguro de vida em diferentes estados. Vão conseguir processar todos os casos? Com as provas que a senhora forneceu? Mais o que encontramos?
Temos certeza de que nunca sairão da prisão. Ambos vão enfrentar múltiplas acusações de assassinato em primeiro grau. Saí da delegacia com uma sensação estranha. Eu havia ganhado. Mike havia sido vingado e 2 assassinos em série estavam na prisão para sempre. Mas também me dei conta de que agora eu tinha que descobrir o que fazer com o resto da minha vida. A casa era oficialmente minha outra vez. O Dr. Costa havia cuidado de todos os aspectos legais e as contas bancárias de Mike estavam sendo transferidas de acordo com seus desejos reais. Eu era mais rica do que havia imaginado, mas também mais sozinha do que havia estado em anos. Naquela noite, sentada na sala onde tudo havia começado, decidi fazer algo que estava adiando desde a morte de Mike: revisar seus pertences pessoais. Samantha havia tocado em tudo procurando documentos financeiros, mas não havia prestado atenção às coisas que realmente importavam. Em sua escrivaninha, encontrei cartas que nunca havia visto, incluindo uma dirigida a mim, que estava datada de 1 semana antes de sua morte. Mãe, se você estiver lendo isto, espero que saiba que cada dia da minha vida foi cheio do amor que você me deu. Comprei esta casa, não porque você precisasse de um lugar para morar, mas porque queria que você tivesse o lar que merecia depois de sacrificar tanto por mim. Se Samantha alguma vez tentar tirar o que é seu, lute. Você é mais forte e inteligente do que qualquer um imagina, inclusive eu. Eu te amo, mãe. Proteja-se. Mike. Eu chorei pela primeira vez desde o funeral. Não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de gratidão. Mike havia me conhecido melhor do que eu me conhecia. No dia seguinte, recebi um telefonema inesperado. Senhora Carol, é a doutora Lúcia da promotoria. Temos uma proposta que pode lhe interessar. Proposta? Seu trabalho neste caso foi excepcional. Estamos procurando consultores civis para casos de fraude matrimonial e assassinatos por dinheiro. O padrão que a senhora identificou nos ajudou a resolver 3 casos arquivados adicionais. Meu coração acelerou. Está me oferecendo emprego? Trabalho de consultoria, sim. Casos como o do seu filho são mais comuns do que as pessoas pensam e precisamos de investigadores com a sua experiência e motivação pessoal. Era tentador. Usar minha dor para ajudar outras famílias. Transformar a morte de Mike em algo que pudesse salvar vidas. Mas também sabia que precisava de tempo para curar, para descobrir quem era Carol Santos quando não estava sendo mãe ou investigadora. Doutora, agradeço a oferta, mas preciso de tempo para pensar. Claro, a oferta continuará aberta quando a senhora estiver pronta. Naquela noite, enquanto jantava sozinha na minha sala de jantar com minha louça boa, que agora eu podia usar quando quisesse, tomei uma decisão que teria horrorizado a Carol de 6 meses atrás. Eu ia vender a casa. Não porque tivesse más lembranças, mas porque cada cômodo me lembrava que havia sido pensada para uma mulher dependente que precisava ser resgatada. Mas eu havia demonstrado que não precisava ser resgatada. Podia me resgatar a mim mesma e, de quebra, resgatar outros também. Mike havia me dado a casa porque queria que eu tivesse o lar que merecia. Mas o lar que eu merecia era um que eu escolhesse, não um que me dessem por pena ou amor. Com a venda da casa e a herança de Mike, eu teria dinheiro suficiente para fazer o que quisesse pelo resto da minha vida. Podia viajar, podia estudar, podia começar um negócio ou podia aceitar a oferta da promotoria e dedicar minha experiência a prender mais criminosos como Samantha e David. Mas primeiro, eu tinha uma última conversa para ter com os assassinos do meu filho. O delegado Alves havia me explicado que eu tinha o direito de ler uma declaração de impacto de vítima durante a sentença. Era minha oportunidade de olhar para Samantha e David nos olhos e dizer-lhes exatamente o que eu pensava deles. Eu tinha tanto para lhes dizer. A data do julgamento foi marcada para dali a 6 semanas, tempo suficiente para prepará-los para o discurso de suas vidas.
Porque se eles pensavam que prendê-los havia sido satisfatório, esperassem para ouvir o que eu pensava em lhes dizer diante de um juiz, um júri e as câmeras de notícias. A justiça legal havia sido servida, mas a justiça pessoal estava apenas começando. As 6 semanas anteriores ao julgamento, eu passei fazendo algo que nunca pensei que faria, me preparando para ser a estrela do meu próprio show de justiça. O delegado Alves havia me conectado com uma psicóloga especializada em vítimas de crimes violentos, não porque eu precisasse de terapia, mas porque eu queria garantir que minha declaração fosse devastadoramente eficaz. Senhora Carol, me disse a doutora Lúcia durante nossa 3ª sessão, é importante que a senhora entenda que esta declaração não é apenas para a senhora, é para todas as futuras vítimas que estes criminosos não poderão ferir graças à sua coragem. Ela tinha razão, é claro, mas eu também tinha uma motivação muito mais pessoal. Eu queria que Samantha e David soubessem exatamente com quem haviam se metido antes de passarem o resto de suas vidas na prisão. Durante essas semanas, também tomei outra decisão importante. Aceitei a oferta de consultoria da promotoria, mas com minhas próprias condições. Eu trabalharia em casos selecionados, manteria minha independência e dedicaria meu tempo a criar um protocolo de investigação que pudesse ajudar outras famílias a reconhecer os sinais antes que fosse tarde demais. Rachel achava que eu havia enlouquecido. Carol, você já pegou os assassinos. Por que não relaxa? Viaja para a Europa? Procura um namorado legal? Porque, irmã, eu lhe expliquei enquanto revisava os arquivos de casos semelhantes que a promotoria havia me enviado. Acontece que sou muito boa nisso e há Samanthas demais no mundo para que eu me aposente agora. A verdade era que pela primeira vez em anos eu me sentia útil de uma maneira que não dependia de cuidar de outros. Eu não era a mãe abnegada ou a sogra complacente. Eu era Carol Santos, investigadora profissional, caçadora de criminosos e aparentemente bastante intimidadora quando eu me propunha a isso. O dia do julgamento amanheceu perfeitamente claro, como se o universo tivesse decidido que nada iria ofuscar este momento. Vesti meu melhor terno azul marinho, o que eu havia usado para formaturas e eventos importantes, e me maquiei com o cuidado de alguém que sabia que estaria na televisão nacional. Cheguei ao tribunal acompanhada pelo delegado Alves e pela doutora Lúcia. Os jornalistas estavam esperando, mas eu havia decidido guardar minhas palavras para onde realmente importavam, diante dos assassinos de Mike. A sala de audiências encheu-se rapidamente. Havia famílias das outras vítimas, curiosos, estudantes de direito e, é claro, Rachel com minhas 3 irmãs para apoio moral. Mas meus olhos se fixaram imediatamente na mesa dos réus. Samantha havia perdido peso e o cabelo parecia opaco. Não era mais a mulher perfeitamente arrumada que eu havia conhecido. As prisões têm uma forma particular de revelar a verdadeira natureza das pessoas. E o que restava de Samantha era uma mulher comum que havia apostado tudo em uma mentira e havia perdido. David parecia pior. Seus olhos eram os de um animal acuado que sabia que não havia escapatória. Ele mantinha a cabeça baixa, evitando o contato visual com qualquer pessoa na sala. Nenhum dos dois olhou para mim quando entrei. Covardes até o fim. O processo foi eficiente. Os advogados apresentaram provas, os peritos explicaram as gravações e os delegados descreveram a operação criminosa. Tudo estava tão bem documentado que a defesa basicamente apenas pediu clemência. Mas o momento que eu estava esperando chegou quando o juiz anunciou: a corte ouvirá agora a declaração de impacto de vítima da senhora Carol Santos. Levantei-me, caminhei em direção ao estrado e pela primeira vez em semanas, Samantha e David levantaram o olhar para mim. Suas expressões eram uma mistura de vergonha, medo e o que me pareceu surpresa genuína de me ver ali, não como a vítima que haviam planejado eliminar, mas como a mulher que havia orquestrado sua destruição. Tirei minhas anotações,
As coloquei no pódio e as ignorei completamente. O que eu tinha para dizer vinha diretamente do coração, e eu estava preparando isso desde o momento em que ouvi o primeiro comentário zombeteiro deles nas gravações. Meritíssimo juiz, comecei, minha voz clara e forte. Mike Johnson era meu único filho. Era um homem bom, trabalhador e generoso que teve o azar de se apaixonar por uma mentira com pernas. Samantha se encolheu visivelmente. Estes dois indivíduos, continuei, apontando diretamente para eles, não apenas assassinaram meu filho, eles transformaram a bondade dele em uma arma contra ele. Usaram o amor, a confiança e a natureza generosa dele para se aproximarem o suficiente para matá-lo. E depois tiveram a audácia de celebrar a morte dele na casa que ele havia comprado para a mãe dele. A sala estava completamente silenciosa. Até os jornalistas haviam parado de fazer anotações para escutar. Mas o que mais me indigna, minha voz ficou mais forte. Não é só que mataram o Mike, é que me subestimaram completamente. Pensaram que eu era uma velha boba que engoliria suas mentiras, que aceitaria mansamente ser enxotada da minha própria casa e que jamais descobriria a verdade. Olhei diretamente para Samantha. Esse foi o maior erro de vocês. Vejam bem, passei 10 anos da minha vida investigando exatamente este tipo de crimes. Conheço cada truque, cada mentira, cada tática que os golpistas como vocês usam. E quando decidiram matar meu filho e roubar minha casa, declararam guerra à pessoa errada. David havia começado a tremer visivelmente. Mike era inteligente, continuei. Mais inteligente do que vocês imaginaram. Ele havia descoberto a operação criminosa de vocês e havia tomado precauções para me proteger. Do túmulo, meu filho me deu as ferramentas para destruí-los. Samantha começou a chorar de uma forma que eu sabia que não era a que ela havia aperfeiçoado. Eram lágrimas de pânico real. E agora, eu disse, minha voz baixando para um tom mais pessoal, eu quero que saibam de algo. Cada dia que passarem na prisão, quero que se lembrem de que estão lá porque subestimaram o amor de uma mãe e a inteligência de uma investigadora profissional. Cada noite, quando se deitarem em suas celas frias, quero que pensem em como a ganância de vocês os levou a se confrontarem com a mulher errada. Inclinei-me ligeiramente para a frente. Vocês mataram meu filho, mas criaram o pior pesadelo de vocês. E esse pesadelo sou eu. Recuei do microfone e voltei para o meu assento. O silêncio na sala era absoluto. Até o juiz parecia impressionado. As sentenças foram anunciadas 1 hora depois. Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional para ambos. Por 5 casos de assassinato em 1º grau. Enquanto os levavam algemados pela última vez, Samantha olhou diretamente nos meus olhos. Já não havia desafio, não havia arrogância. Havia apenas o reconhecimento de que ela havia apostado contra a pessoa errada e havia perdido tudo. Saí do tribunal sentindo-me mais leve do que havia me sentido em meses. A justiça havia sido servida. Mike havia sido vingado. E eu havia descoberto algo sobre mim mesma que nunca soubera. Eu era muito mais forte do que qualquer um, inclusive eu havia imaginado. Mas, acima de tudo, eu havia aprendido que, às vezes, a melhor vingança não é um prato que se serve frio. Às vezes, é um prato que se serve exatamente na temperatura perfeita para queimar quem o merece. 6 meses depois do julgamento, enquanto revisava meu novo escritório na promotoria, recebi um telefonema que me fez sorrir daquela maneira particular que agora havia me tornado famosa entre meus colegas. Era o delegado Alves com notícias sobre um caso novo. Senhora Carol, ele me disse, temos uma situação que parece seguir o padrão que a senhora identificou. Mulher viúva de 45 anos, casou-se há 2 anos com um homem 10 anos mais jovem e agora ele está pressionando-a para que lhe dê procuração completa. Os filhos da senhora estão preocupados. Antecedentes do marido?
Perguntei, já tomando notas em minha caderneta nova, aquela que tinha gravado em ouro. Carol Santos, investigadora consultora. Rachel havia me dado aquela caderneta como piada, mas eu a usava com orgulho. Edward Silva, 35 anos, casou-se 3 vezes nos últimos 8 anos. 2 de suas ex-esposas morreram em acidentes domésticos e a terceira desapareceu depois de liquidar suas contas bancárias. Meu sangue acelerou da forma que agora eu reconhecia como meu instinto de caçadora se ativando. Quando posso conhecer a senhora? Esta tarde, se a senhora estiver disponível. O nome dela é Patrícia Gomes e ela está disposta a cooperar com qualquer investigação. 2 horas depois, eu estava sentada em um café elegante na região dos Jardins com Patrícia Gomes, uma mulher bonita que irradiava a confusão e o medo que agora eu podia identificar imediatamente. Era como ver uma versão de mim mesma de 1 ano atrás, antes de aprender que a vulnerabilidade pode se transformar na maior fortaleza se você souber como usá-la. Senhora Carol, Patrícia me disse com a voz trêmula, meus filhos acham que o Edward está comigo só por dinheiro, mas ele é tão carinhoso, tão atencioso. Não consigo acreditar que ele seja capaz de me fazer mal. Oh, doce Patrícia, se eu tivesse R$1 por cada vez que havia escutado essas palavras exatas nos últimos meses, teria podido comprar outro escritório. Patrícia, eu disse gentilmente, conte-me exatamente como conheceu o Edward. A história era familiar até dar náuseas. Edward havia aparecido na vida dela no momento perfeito, justamente quando ela se sentia mais sozinha após a morte do marido. Ele a havia cortejado com a precisão de um relojoeiro suíço, dizendo exatamente as palavras certas, mostrando exatamente o nível correto de interesse no dinheiro dela, sem parecer muito óbvio. Ele pediu dinheiro diretamente? Não, exatamente, admitiu Patrícia. Mas ele mencionou alguns investimentos que poderíamos fazer juntos e diz que seria mais fácil se tivéssemos contas conjuntas. E a procuração? Ele diz que é só por praticidade, caso algo aconteça com um de nós, que os casais que se amam se protegem mutuamente dessa forma. Tive que me conter para não revirar os olhos. Estes criminosos realmente precisavam de um manual novo, porque todos usavam exatamente as mesmas falas. Patrícia, eu disse tirando meu telefone, vou te mostrar algo, mas preciso que me prometa que não vai confrontar o Edward imediatamente. Pode me prometer isso? Ela assentiu nervosamente. Mostrei-lhe as fotos que o delegado Alves havia enviado. Edward, com suas 3 esposas anteriores, todas em poses semelhantes, todas sorrindo com a mesma felicidade cega que eu havia visto no rosto de Patrícia. Estas são as ex-esposas de Edward, expliquei calmamente. Maria Helena morreu em uma queda nas escadas depois de lhe dar procuração. Rosa faleceu por intoxicação alimentar 1 semana depois de fazer Edward beneficiário do seu seguro de vida. E Carmen desapareceu completamente depois de transferir R$800 mil para uma conta que Edward havia aberto. Patrícia ficou pálida como papel. Não, não pode ser. Patrícia, Edward não a ama. Edward é um predador profissional que se especializa em viúvas com dinheiro. E se não agirmos rapidamente, você vai se tornar a estatística número 4. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas eu reconheci imediatamente que não eram lágrimas de negação. Eram lágrimas de reconhecimento. No fundo, Patrícia havia sabido que algo estava errado, mas havia preferido ignorar seus instintos a enfrentar a verdade. O que posso fazer? Ela sussurrou. E é aí que meu trabalho se tornava realmente interessante. Vamos armar uma cilada, eu disse com um sorriso que agora aterrorizava os criminosos de toda São Paulo. E você vai ser a isca perfeita. Durante as 2 horas seguintes, Patrícia e eu planejamos a operação que transformaria Edward Silva no próximo hóspede permanente do sistema penitenciário brasileiro.
Era um plano lindo em sua simplicidade e utilizava a arrogância e ganância de Edward contra ele da mesma forma que eu havia usado as de Samantha e David. Patrícia voltaria para casa e agiria como a esposa apaixonada que havia sido até agora. Mas desta vez estaríamos monitorando cada conversa, cada movimento e cada tentativa de Edward de acelerar seu acesso ao dinheiro dela. Não é perigoso? Perguntou Patrícia enquanto terminávamos nosso café. Patrícia, eu respondi. O perigoso é não fazer nada. Edward já tomou a decisão de matá-la. O que estamos fazendo é garantir que ele seja quem termine atrás das grades, em vez de você no cemitério. Naquela noite, enquanto eu instalava discretamente os dispositivos de vigilância na casa de Patrícia, com a ajuda da equipe técnica da promotoria, pensei em como minha vida havia mudado em menos de um ano. Eu havia passado de ser Carol Santos, a mãe devota e sogra submissa, a ser Carol Santos, a investigadora consultora que os criminosos haviam aprendido a temer. Eu tinha um propósito que ia além de cuidar de outros. Eu tinha habilidades que nunca soubera que possuía. E mais importante, eu tinha a satisfação de saber que cada criminoso que eu ajudava a prender era uma família que não teria que passar pela dor que eu havia vivido. Mike estaria orgulhoso, pensei, enquanto calibrava a última câmera. A morte dele havia sido transformada na força que salvaria vidas, e Edward Silva estava prestes a descobrir que havia escolhido a vítima errada no momento errado, porque agora Patrícia tinha Carol Santos do lado dela. Pobre Edward, ele não tinha ideia do que estava por vir. Edward Silva se mostrou ainda mais estúpido e previsível do que eu esperava, o que, considerando minha experiência recente com criminosos arrogantes, era realmente dizer muito. Nos 3 dias seguintes à instalação do nosso sistema de vigilância, este homem conseguiu se incriminar de maneiras que teriam impressionado até Samantha e David, pela falta de sutileza. A primeira gravação de ouro veio na mesma noite da instalação. Patrícia havia seguido minhas instruções à risca, agindo como a esposa apaixonada que estava preocupada com o futuro deles juntos. Edward caiu na armadilha como um peixe faminto. "Meu amor", disse Patrícia a ele enquanto jantavam, "tenho pensado no que você disse sobre a procuração. Talvez você tenha razão. Se algo me acontecer, quero garantir que você tenha acesso a tudo." O rosto de Edward se iluminou como uma árvore de Natal. "Patrícia, você é tão sábia. Amanhã mesmo podemos ir ao cartório." Mas o que realmente fez o meu dia perfeito foi o que Edward não sabia que havíamos capturado depois daquele jantar. Patrícia havia se retirado mais cedo, fingindo dor de cabeça, e Edward imediatamente ligou para alguém. "Está funcionando perfeitamente", ele dizia à sua cúmplice, uma mulher cuja voz eu não reconheci, mas cuja frieza me era familiar. "Amanhã terei acesso completo às contas dela. Podemos prosseguir com o plano final na próxima semana." "Você tem certeza de que ela não suspeita de nada?" perguntava a mulher. "Por favor, a Patrícia é tão ingênua quanto as outras. Estas viúvas ricas estão tão desesperadas por amor que veem o que querem ver. Até sexta-feira teremos transferido tudo e ela terá tido seu acidente doméstico." Meu sangue gelou, mas não de medo. Gelou de pura satisfação vingativa. Edward acabava de confessar assassinato premeditado em alta definição. "O método usual?" perguntava a voz. O método usual. Um tropeço nas escadas, talvez uma queda no chuveiro. Algo que pareça natural para uma mulher da idade dela. Tive que me afastar dos monitores por um momento para controlar a raiva que sentia. Estes monstros discutiam o assassinato de Patrícia como se estivessem planejando que filme ver no fim de semana. Mas minha raiva se transformou rapidamente em determinação. Edward estava prestes a aprender que nem todas as viúvas ingênuas eram fáceis de matar. No dia seguinte, enquanto Edward e Patrícia visitavam o cartório para assinar os documentos da procuração,
Documentos que, sem que Edward soubesse, haviam sido coordenados com a promotoria e não tinham validade legal real. Eu estava coordenando a fase final da nossa operação. Delegado Alves, eu disse ao telefone, precisamos prendê-lo antes de sexta-feira. As gravações confirmam que ele vai tentar matá-la esta semana. Temos provas suficientes? Mais do que suficientes. Confissões de assassinato premeditado, discussão de métodos específicos e provas dos crimes anteriores. Este caso vai ser mais fácil do que o de Samantha e David. Qual é o plano? Patrícia vai dizer a ele esta noite que decidiu surpreendê-lo com uma transferência bancária imediata de R$500 mil como presente de amor. Isso vai acelerar o cronograma dele e fazer com que cometa erros. O plano funcionou ainda melhor do que o esperado. Naquela noite, quando Patrícia mencionou a transferência surpresa, Edward praticamente começou a salivar. Imediatamente ligou para sua cúmplice para adiantar o assassinato planejado para a noite seguinte. Não podemos esperar até sexta-feira, ele dizia à mulher. Ela quer transferir R$500 mil amanhã. Temos que agir imediatamente depois que a transferência for concluída. Tem certeza de que pode fazer isso tão rápido? Eu aperfeiçoei a técnica. Um empurrão estratégico nas escadas, ela cai e quebra o pescoço. Vai parecer completamente acidental. A frieza com que ele descrevia o processo me fez entender que Edward havia feito isso tantas vezes que havia perdido completamente qualquer traço de humanidade. Era um predador puro, e predadores como ele não mereciam outra coisa a não ser jaulas. Na quinta-feira à noite, enquanto Edward se preparava para cometer o que ele acreditava ser o crime perfeito, eu estava em uma van de vigilância do lado de fora da casa, com uma equipe completa da Polícia Civil. Patrícia usava um microfone sem fio. Havíamos instalado câmeras adicionais nas escadas e tínhamos franco-atiradores posicionados com armas tranquilizantes, caso as coisas se complicassem. Senhora Carroll, me disse o delegado Alves, a senhora tem certeza de que Patrícia consegue lidar com isso psicologicamente? Patrícia é mais forte do que parece, eu respondi, monitorando as câmeras no meu laptop. Além disso, quando você sabe que alguém está planejando te matar, é surpreendente quanta força você consegue encontrar. Às 21h30, Patrícia começou a subir as escadas em direção ao seu quarto, seguindo exatamente o roteiro que havíamos ensaiado. Edward a seguiu, e eu pude ver nas câmeras como ele se posicionava estrategicamente no degrau perfeito para empurrá-la. Mas o que Edward não sabia é que Patrícia havia praticado durante dias como cair de forma segura e que havia colchões estrategicamente colocados fora do alcance das câmeras. Edward levantou as mãos em direção às costas de Patrícia. "Agora!" gritei pelo rádio. As portas da casa se abriram simultaneamente a partir de 3 direções diferentes. A equipe de assalto se moveu como uma máquina perfeitamente calibrada. Edward ficou paralisado com as mãos ainda levantadas em direção a Patrícia, capturado no ato de tentativa de assassinato. "Edward Silva!" gritou o delegado Alves. "O senhor está sob prisão por tentativa de assassinato, assassinato em primeiro grau e fraude." A expressão no rosto de Edward foi quase cômica. Confusão total, terror, e então uma lenta compreensão de que havia sido completamente automanipulado pelas mulheres que havia subestimado. Patrícia se virou para ele com um sorriso que ela havia praticado. "Edward, querido", ela disse com voz doce, "eu te apresento a Carol Santos. Ela é investigadora profissional e tem me ajudado a planejar sua prisão." Saí das sombras onde eu estava observando toda a operação. "Olá, Edward", eu disse calmamente. "Espero que você tenha desfrutado destes últimos dias de liberdade, porque serão os últimos que você verá por muito, muito tempo." Edward tentou falar, provavelmente para negar tudo, mas não saiu nenhum som. Apenas ficou ali, algemado e tremendo, finalmente entendendo que havia caído em uma armadilha tão perfeita quanto as que ele costumava armar. Enquanto o levavam, Patrícia se aproximou de mim com lágrimas nos olhos.
Carol, não sei como te agradecer. Você salvou minha vida. Patrícia, eu respondi, você salvou sua própria vida ao ser corajosa o suficiente para aceitar a verdade e agir em consequência. Eu só te dei as ferramentas. Naquela noite, dirigindo para casa depois de completar outra operação bem-sucedida, percebi algo que me fez sorrir até chegar à minha porta. Edward havia sido meu 5º caso resolvido em 6 meses. A velha boba, que Samantha havia subestimado, havia se transformado na investigadora consultora mais bem-sucedida da promotoria. Mike estaria orgulhoso. A morte dele havia se transformado na força que protegia outras famílias de passarem pela mesma dor. E o melhor de tudo era que cada criminoso que eu prendia era mais uma prova de que subestimar Carol Santos era o erro mais caro que qualquer um podia cometer. 1 ano depois do dia em que Samantha havia me enxotado da minha própria casa, acordei no meu novo apartamento em Santa Fé, um lugar que eu havia escolhido, decorado de acordo com meu gosto e pago com meu trabalho como investigadora consultora. A ironia não me escapava. A tentativa de destruir minha vida havia resultado na criação de uma vida melhor do que eu jamais imaginara ser possível. Meu telefone tocou enquanto eu preparava meu café da manhã. Era a doutora Lúcia com notícias que eu estava esperando há meses. Carol, ela me disse, acabamos de confirmar as últimas sentenças. Edward Silva, prisão perpétua. Sua cúmplice, Helena Vaz, 30 anos. E há mais notícias sobre Samantha e David. Meu coração acelerou. Que tipo de notícias? A investigação internacional que seu caso ativou resultou em prisões na Colômbia, no Panamá e na Costa Rica. A operação criminosa era muito maior do que pensávamos. Havia pelo menos 15 pessoas envolvidas em uma rede internacional de assassinatos por dinheiro. Sentei-me pesadamente na minha cadeira favorita, aquela que eu havia comprado especificamente porque era confortável para ler arquivos de casos. 15 pessoas? Seu filho não foi vítima de um casal de criminosos local, Carol. Ele foi vítima de uma operação sofisticada que vinha funcionando há mais de uma década. As gravações que a senhora forneceu foram a chave que permitiu à Interpol desmantelar toda a rede. Fechei os olhos, sentindo uma mistura de horror e satisfação. Mike havia morrido, mas a morte dele havia levado a salvar, potencialmente, centenas de vidas futuras. Quantas vítimas confirmadas? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. 27 assassinatos confirmados nos últimos 10 anos, todos seguindo o mesmo padrão. Investigação de vítimas em potencial, cortejo estratégico, casamento, acesso às finanças e eliminação. 27 famílias que haviam passado pela mesma dor que eu. 27 filhos, pais, irmãos que haviam sido assassinados por dinheiro. A magnitude do horror me deixou sem palavras por vários minutos. Carol, a senhora está aí? Sim, doutora. Só estou processando. Há mais. O governo quer reconhecer oficialmente sua contribuição para a investigação. Vão apresentar seu caso como modelo em conferências internacionais sobre crime organizado. Depois de desligar, fiquei sentada na minha sala, olhando pela janela em direção ao Parque Ibirapuera. Em 1 ano, eu havia passado de potencial vítima a ser a investigadora que havia ajudado a desmantelar uma rede criminosa internacional. Era surreal. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Patrícia Gomes. Carol, Edward foi sentenciado hoje. Prisão perpétua. Não consigo te agradecer o suficiente. Você é minha heroína. Eu sorri. Patrícia era agora a 5ª mulher que eu havia ajudado a salvar de predadores como Edward. Cada caso era diferente, mas o padrão era sempre o mesmo. Criminosos que subestimavam suas vítimas e uma investigadora que havia aprendido a transformar essa arrogância na destruição deles. Naquela tarde, eu tinha um compromisso importante. O diretor da promotoria havia me pedido uma reunião para discutir a expansão do meu programa de consultoria.
Aparentemente, os resultados haviam sido tão bem-sucedidos que eles queriam criar um departamento completo baseado nos meus métodos. Senhora Carol, me disse o diretor Castro quando cheguei ao seu escritório. Em 1 ano, a senhora resolveu mais casos de fraude matrimonial e assassinato por dinheiro do que qualquer investigador na história desta instituição. Eu tive motivação pessoal, eu respondi. Sim, e essa motivação se transformou em uma metodologia que queremos implementar nacionalmente. A senhora estaria interessada em dirigir um novo departamento especializado neste tipo de crimes? Era tentador. Um departamento completo, recursos ilimitados, a oportunidade de institucionalizar a guerra que eu havia começado na minha sala 1 ano atrás. Mas eu também sabia que minha eficácia vinha precisamente da minha independência e da minha conexão pessoal com as vítimas. Diretor, eu disse depois de pensar cuidadosamente, eu aceito expandir minha consultoria, mas sob minhas próprias condições. Quero manter minha independência, escolher meus casos e trabalhar diretamente com as vítimas sem burocracia. O que a senhora propõe? Uma unidade semi-independente. Eu treino investigadores em meus métodos, mas mantenho o controle operacional completo. E quero que Patrícia Gomes seja minha primeira treinada. Patrícia Gomes? A mulher que a senhora ajudou a salvar do Edward Silva? Acontece que, antes de se casar, ela era contadora forense. Ela quer dedicar a vida dela a ajudar outras mulheres como nós. O diretor sorriu. Uma unidade dirigida por vítimas que se transformaram em caçadoras. Gosto da simetria. Naquela noite, enquanto eu celebrava meu novo projeto com Rachel e minhas irmãs no meu restaurante favorito, recebi um telefonema inesperado. O número não era familiar. Carol Santos? A voz era de uma mulher jovem, nervosa. Sim, quem fala? Meu nome é Ana Miller. Sou repórter do jornal Folha de São Paulo e estava me perguntando se eu poderia te fazer uma entrevista. Ana Miller? O sobrenome me soou familiar. Você é da família de Samantha Miller? Uma longa pausa. A Samantha é minha irmã mais velha. Carol, preciso falar com você. Há coisas sobre a família da Samantha que não saíram no julgamento, coisas que poderiam ajudar em outros casos. Minha mente acelerou. Havia mais família envolvida na operação criminosa? Ana era cúmplice ou vítima? Este telefonema era genuíno ou uma armadilha? Ana, eu disse cuidadosamente, por que você quer ajudar? Samantha é sua irmã. Por quê? A voz dela embargou. A Samantha matou meu marido também, há 4 anos, e eu nunca consegui provar até ver as notícias do seu caso. O círculo estava se fechando de uma maneira que eu nunca havia antecipado. A irmã da assassina de Mike queria me ajudar a prender mais criminosos da mesma rede. Ana, eu disse, você pode vir ao meu escritório amanhã? Temos muito o que conversar. Depois de desligar, fiquei sentada no restaurante, processando esta nova revelação. 1 ano depois de Samantha ter tentado destruir minha vida, sua própria irmã vinha me ajudar a destruir mais criminosos como ela. A justiça tinha um senso de humor muito particular. Rachel olhou para mim com preocupação. Carol, tudo bem? Mais do que bem, irmã, eu respondi, levantando minha taça de vinho. Acho que minha guerra contra os predadores como Samantha e David está apenas começando. Naquela noite, enquanto eu dirigia para casa pelas ruas de São Paulo, que agora eu via de maneira completamente diferente, pensei em Mike. A morte dele havia sido transformada em uma força para a justiça que havia salvado vidas e destruído uma rede criminosa internacional. Mas, mais importante, havia transformado a mãe dele de vítima em guerreira. E esta guerreira estava apenas aquecendo os motores. Ao chegar ao meu apartamento, encontrei uma carta que havia sido deslizada por debaixo da minha porta. Não tinha remetente, apenas meu nome escrito com letra familiar. Abria com as mãos trêmulas. Carol,
Espero que esteja aproveitando seu momento de glória, mas isto não acabou. Há pessoas que não estão contentes com o que você fez e as redes criminosas têm memória longa. Cuide-se. Uma amiga preocupada. Eu sorri ao ler a ameaça velada. Depois de 1 ano transformando criminosos arrogantes em residentes permanentes do sistema penitenciário, as ameaças haviam perdido seu poder de me intimidar. Na verdade, elas me emocionavam, porque significavam que eu estava fazendo exatamente o trabalho certo, incomodando exatamente as pessoas certas e vencendo exatamente as guerras que valiam a pena lutar. Mike havia criado uma lutadora e a assassina dele havia despertado uma caçadora. Pobre rede criminosa internacional. Eles não tinham ideia do que Carol Santos lhes tinha preparado. A guerra havia terminado. Carol Santos havia ganhado, mas a caçada estava apenas começando.